Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos à Casa de Assistência Fraterna Recanto da Paz. Eu lhe convido a entrar na nossa sala de amparo, aconchegue-se, seja muito bem-vindo, é uma alegria estar com você. E eu começo fazendo algumas perguntas que dizem respeito ao tema de hoje, sofrimento. Você conhece quais são os seus maiores defeitos? É interessante que a gente possa ter mais consciência disso. Claro, assim também como as nossas virtudes. Todo o nosso caminhar, as nossas conquistas, precisam ficar bem claras na nossa existência. Numa escala assim de 0 a 10, quanto você se sente ansioso? Será que é essa ansiedade que está lhe trazendo tanta aflição, tanto sofrimento? Talvez pelo desejo de querer controlar as situações da maneira como você gostaria, mas nem sempre é possível, não é verdade? Então, nessa escala de 0 a 10, quanto você se sente ansioso e sofre por conta disso? Se você olhar para o seu passado, lá na infância, você lembra de algum trauma que você teve, que, vez por outra, isso lhe vem à mente e lhe tumultua os pensamentos? Em algum momento, o seu maior medo já se tornou realidade? Essas são algumas perguntas para que nós possamos começar a fazer leituras sobre esse estado de espírito que todos nós, em algum momento, estamos vivendo, estamos sendo visitados, O sofrimento. A nossa dificuldade em compreender as aflições geralmente derivam do nosso pouco recurso em compreender Deus. Isso decorre da tendência que temos de definir aquilo que não conhecemos como uma imagem humana, porque talvez esse Deus que nós estamos nos referindo aqui seja aquela imagem de um homem velho, sentado num trono, Algo já bem tradicional na nossa cultura. Sabemos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas não no corpo, e sim em espírito, como uma essência inteligente. Se esse Deus tivesse o corpo que nós temos, ele era tão perecível quanto qualquer um de nós. Na questão número 1 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: quem é Deus? Tendo eles respondido a Kardec, dizendo que Deus é a inteligência suprema, causa primária, ou seja, primeira, de todas as coisas. Nesse atual estágio evolutivo da humanidade, nós ainda nos achamos mais primitivos e próximo do homem das cavernas do que de anjos. E por isso nós não temos muitas condições de ter uma compreensão exata desse Espírito, Deus. No entanto, algumas das suas características já são de nosso conhecimento. Isso já é possível que a gente consiga ter uma compreensão, pois sabemos que ele é imutável. Todas as suas leis que regem esse universo, elas são imutáveis. Imagina se tivesse uma lei que um dia age de um jeito, tem uma regra, no outro dia já mudou, no outro ano mudou também. Seria um caos esse universo, não é verdade? Então, Deus é imutável. Ele também é imaterial. Ele foge a essas nossas percepções através dos sentidos como nós temos aqui. Mas nós podemos senti-lo, Ele é único. Não existem outros deuses, só existe um causa primeira, como disse os Espíritos, de tudo que nós conhecemos. E, acima de tudo isso, ele é
soberanamente justo e bom. Bom, aí já tem um bom cabedal para que a gente possa pensar se ele é soberanamente justo e bom, então tudo que eu vivo, todas as situações que eu vejo ao meu redor, tem um porquê e tem a permissão de Deus. E aí começamos a entender o porquê das aflições. Se Deus é soberanamente justo, toda aflição, todo sofrimento que temos também é justo, pois é Ele quem permite isso. Não para nos machucar, né? Mas sim para que nós possamos aprender com os nossos próprios atos. Porque tudo o que acontece conosco é consequência dos nossos atos. Então é exatamente esta a explicação que nos dá a doutrina espírita em dois de seus postulados básicos, que é a lei de causa e efeito, essa que, como eu acabei de falar para vocês, e a da reencarnação, ou seja, a lei da física, segundo a qual, né, todas essas oportunidades, tudo que eu faço aqui, eu tenho uma nova chance potencializada para que eu possa resgatar, me aprimorar, me melhorar, progredir. No entanto, nós não devemos acreditar que os nossos sofrimentos atuais são decorrência pura e simplesmente de nossas encarnações passadas. Allan Kardec, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos mostra que quase a totalidade de nossas dores são consequências, sim, da encarnação atual, que ora nós estamos transitando. Está lá no item 4. E pondera o codificador que, em diversos exemplos, quantos de nós estamos endividados porque não sabemos conviver com aquilo que ganhamos? Quantos são os casamentos fracassados porque os cônjuges deixam de dialogar, de se perdoar em acontecimentos assim insignificantes, mas que vão acumulando e se tornam grandes pedras? Quantas doenças seriam evitadas se as pessoas não cometessem excessos de todas as naturezas, de alimentação, abandonassem vícios perniciosos, né? Quantos filhos seguem caminhos tortuosos por conta que pais não apresentaram limites, né, para ensinar e dar bons exemplos? E assim nos diz Emmanuel, tem uma frase de Emmanuel que eu separei para ler para vocês, que diz assim: quantas enfermidades pomposas, batizadas pela ciência médica, não passam de estados vibracionais da mente em desequilíbrio. Um desses grandes motivos que nós temos é esse medo, né? O medo de estar atuando na vida, o medo de não saber se o que nós estamos fazendo, se é certo, se é errado. O medo por não conhecermos limites. Então nos diz Hamed, e aí nesse caso aqui eu tenho em minhas mãos o livro Um Modo de Entender, uma Nova Forma de Viver, onde Hamed nos diz assim: o medo pode ser definido como um estado psíquico de inquietação constante, agitação ou impaciência diante de um perigo real ou imaginário. O medo racional é saudável e necessário em nossa vida. Ele nos protege de nossa impulsividade e de nossos atos
e refletidos. No entanto, quando o medo é patológico, torna-se destrutivo e tem como resultado a imobilidade de nossas forças mais íntimas. E aí ele vai falar sobre alguns sintomas emocionais de temores que nos complicam ainda mais a existência quando nós estamos com medo. E isso, claro, leva ao nosso sofrimento. A primeira delas é a agitação mental. Ele diz que essa agitação mental é a incapacidade de relaxar e silenciar internamente, sendo preciso reler a mesma página diversas vezes. Já aconteceu com você? O segundo colocado, digamos assim, é o pessimismo e a insegurança. A hesitação pertinaz em face não só das grandes, como também das pequenas decisões existenciais, né? Que nós vamos deixando para amanhã, não vamos resolvendo, elas vão crescendo e vão se avolumando cada vez mais e vão se tornando difíceis de serem resolvidas. Um outro ponto é a dissociação mental, ou seja, o esquecimento constante das coisas mais naturais e simples do cotidiano. Perceber quando nós acordamos o ato de respirar, perceber a saúde que nós temos, perceber os bens espirituais e materiais que nós temos, todas as oportunidades que estão ao nosso redor, o simples ato de respirar. Isso tudo faz uma grande diferença. Ele destaca também a agressividade exagerada, ou seja, uma irritação contínua com tendência a atacar gratuitamente os outros com ofensas e insultos. Geralmente, quando nós queremos dominar uma situação, nós nos tornamos muito agressivos. Quando dizemos que temos a razão também, porque queremos impor a nossa vontade, o nosso pensamento. E isso causa a agressividade. Existe também a vulnerabilidade, a sensação frequente de melancolia, com choro fácil e atmosfera de perseguição contumaz, né? A gente está sempre naquele clima de tristeza. Temos também o comportamento compulsivo, que são o uso de atos ritualísticos propensos ao perfeccionismo. É o início de várias atividades ao mesmo tempo, sem término de nenhuma. Nós queremos nos ocupar, né? Ocupar o nosso tempo e com isso encontramos várias frentes de trabalho, mas na realidade nós não conseguimos dar conta de tudo que nós nos comprometemos. Com isso, nós ficamos desmotivados e nos leva a uma mente que é cansada, né? Exaurida. E certamente isso vai nos fazer nos isolarmos mais e mais, pouco a pouco, da vida social. A criatura só executa o que é estritamente necessário para a sua manutenção diária. Então, no Espiritismo, nós encontramos as ferramentas essenciais e as técnicas sensatas para utilizar o medo na proporção certa e apropriada, diante de cada fato ou dos acontecimentos que tivermos de passar. O nosso querido Hamed conclui a sua mensagem dizendo que o temor pode ser um ácido que venha consumir desnecessariamente nossas energias vitais. Entretanto, não podemos esquecer que se Deus está conosco, quem estará contra nós? E assim nós fazemos essa reflexão sobre o nosso sofrimento, vemos que nessa existência acumulamos muitos motivos para que isso aconteça e que sempre é tempo de nós fazermos uma pausa, refletirmos, meditarmos
trazermos forças, né, para o espírito, para que as nossas ações possam ser pouco a pouco transformadas em boas atitudes. Eu convido você nesse instante a fechar os olhos e sentir a sua respiração. Perceba o ar adentrando e saindo naturalmente. Isso. E a cada respiração que você vai fazendo, você vai se sentindo mais refeito. Vai relaxando, descansando pouco a pouco, tirando toda a tensão do seu corpo. Identifique no seu corpo pontos de tensão e com a ajuda da respiração você inspira e ao relaxar solte o ar pela boca, aliviando todas as tensões. Isso, agora mais relaxados. Vamos nesse instante lembrar ou criar um ambiente muito agradável, um ambiente que possamos nos sentir seguros, um ambiente onde estamos só nós nesse momento, ou só você nesse caso, não é? Só você. Pense qual seria esse local que lhe deixaria mais confiante, mais seguro, onde você poderia ficar tranquilamente pelo tempo que quisesse. Pode ser um jardim, pode ser uma praia, pode ser na floresta, no alto de uma montanha, na sua casa, no seu quarto, nesse instante. Eu vou deixar você em silêncio um tempo enquanto você pensa e constrói esse ambiente. E enquanto você constrói esse ambiente, vai percebendo cada detalhe que está ao seu redor, texturas, cores. Cheiro. E vá sentindo como você se percebe nesse ambiente escolhido por você. Você está mais tranquilo, tranquila? Inspire e relaxe ao expirar. E continue fazendo esse exercício agora nesse ambiente criado por você. Esse ambiente agradável. É o seu cantinho especial. Relaxe.
você respira, perceba que as suas energias vão se refazendo mais e mais. Toda a sensação de tristeza ou de medo, de angústia, tudo que você sente ou estava sentindo nesse momento, você começa a tranquilizar, a sentir-se mais confiante. Procure não pensar em problemas, mas em você se sentindo cada vez melhor a cada respiração. Você se permitindo estar bem nesse momento, ser feliz. Deixe que a música embale um pouco os seus pensamentos. E busque a sua paz. Me acompanhe agora, mentalmente, ao proferir o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Inspire e relaxe. Eu vou proferir mais uma vez o Pai Nosso e agora, no lugar de você me acompanhar mentalmente, apenas sinta a energia desse Pai Nosso lhe envolvendo, lhe fortalecendo. O Pai lhe estendendo as mãos para que você siga no seu caminho mais confiante. Por isso, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Respire profundamente e solte todo o ar, aliviando toda e qualquer tensão que ainda reste. Inspire, ganhando mais confiança em você. Inspire. Lembre-se que Deus está conosco, está em nós. Inspire e relaxe. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mantenha-se assim, nesse estado de prece, de relaxamento. E procure ficar durante todo o período do nosso tratamento à distância. A equipe espiritual, nesse momento, lhe visita, aplicando um passe em cada um de nós, revigorando as nossas forças, que irão atuar em cada célula, nos protegendo dentro das nossas necessidades. Receba todo o nosso abraço e nós lhe esperamos amanhã no nosso Evangelho Terapia, que começa às 9 horas da manhã. Caso você não consiga assistir nesse horário, o material fica à disposição no YouTube e você poderá acessar. Receba a nossa amizade, a nossa alegria. Fique com Deus. Que assim seja.